Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês um fragmento do formidável romance As Benevolentes, de autoria do escritor estadunidense Jonathan Little. Esse livro, escrito originalmente em francês e que venceu o prêmio Goncourt de literatura, o prêmio mais prestigioso da França, em 2006, traz a história dessa personagem, desse narrador personagem, Maximilien Aue, esse intelectual e cínico que sobreviveu ao morticínio da Segunda Guerra Mundial, que sobreviveu ao fronte oriental no combate entre a Alemanha nazista e a União Soviética, o fronte mais sangrento da história das guerras, e traz para nós nesse romance o relato das suas desventuras pelo conflito da Segunda Guerra Mundial. Sem mais então, eu forneço agora a palavra ao narrador personagem de As Benevolentes, Maximilien Aue, nessa obra formidável do escritor estadunidense Jonathan Little. Nesse trecho que eu vou ler para vocês, Maximilien Aue faz ponderações sobre as estatísticas mórbidas, o morticínio na Segunda Guerra Mundial. A televisão nos entope com números impressionantes, uma fila de zeros. Mas quem de vocês para, às vezes, para pensar realmente nesses números? Quem de vocês tentou, ao menos uma vez na vida, contar quantas pessoas conhece ou conheceu até hoje e comparar esse número ridículo aos números que vê na televisão? Os famosos 6 milhões, referência ao número de judeus mortos, ou 20 milhões, referência ao número de soviéticos mortos na Segunda Guerra. Vamos à matemática. A matemática é útil, oferece perspectivas, refresca o espírito. É um exercício, às vezes, muito instrutivo. Tenham então um pouco de paciência e concedam-me sua atenção. Vou considerar que os 2 teatros em que desempenhei um papel, ainda que ínfimo, foram a guerra contra a União Soviética e o programa de extermínio oficialmente designado em nossos documentos como Solução Final da Questão Judaica, Endlösung der Judenfrage. Para citar tão belo eufemismo, cínica essa personagem de Jonathan Little, percebam a intelectualidade e o cinismo. No que se refere às frentes de batalha no Ocidente, de toda forma, as perdas foram relativamente menores. Meus números de partida serão um pouco arbitrários. Não tenho escolha, não há consenso. Para o conjunto das perdas soviéticas, opto pelo número tradicional, citado por Nikita Khrushchev em 1956, da ordem de 20 milhões, ao mesmo tempo observando que Reitlinger, reputado historiador inglês, encontra apenas 12 milhões, e Erickson, autor escocês tão reputado quanto, se não mais, por sua vez atinge um total mínimo de 26 milhões. Os números oficiais soviéticos, assim, cortam muito nitidamente a maçã em duas, com a diferença de 1 milhão. Para as perdas alemãs, apenas na União Soviética, entenda-se, podemos nos basear na cifra mais oficial e germanicamente precisa de 6.272.373 soldados perdidos no leste entre 22 de junho de 1941, quando começou a Operação Barbarossa, de invasão da União Soviética pelas tropas nazistas, e 31 de março de 1945, cifra contabilizada em um relatório interno do OKH, o Alto Comando do Exército, encontrado depois da guerra, mas englobando os mortos, mais de 1 milhão, os feridos, quase 4 milhões, e os desaparecidos, ou seja, mortos, prisioneiros e prisioneiros mortos, cerca de 1.288.000.
Digamos então, para abreviar, 2 milhões de mortos. Os feridos não nos interessam aqui, incluindo cerca de 50 e poucos mil mortos suplementares entre 1º de abril e 8 de maio de 1945. Principalmente em Berlim, a que devemos acrescentar ainda 1 milhão de civis mortos, estimado durante a invasão do leste alemão e deslocamentos subsequentes de populações. Ou seja, no total, digamos, 3 milhões. Quanto aos judeus, podemos escolher. A cifra consagrada, ainda que poucas pessoas saibam sua origem, é de 6 milhões. Foi Höttl quem disse a Nuremberg, aos julgamentos de Nuremberg, que Eichmann lhe dissera. Höttl, portanto, um funcionário da SS nazista como Eichmann, Adolf Eichmann. Mas Vilicheni, por sua vez, afirmou que Eichmann mencionara a cifra de 5 milhões aos seus colegas, outro oficial nazista. E o próprio Eichmann, quando os judeus finalmente puderam lhe fazer a pergunta pessoalmente, que foi no caso do julgamento do Eichmann no começo da década de 1960, respondeu entre 5 e 6 milhões, mais possivelmente 5 milhões. O Dr. Correa, que compilava estatística para o Reichsführer SS Heinrich Himmler, o chefe da SS, chegou a pouco menos de 2 milhões em 31 de dezembro de 1942. Mas reconhecia, quando pude discutir com ele em 1943, que seus números de partida eram pouco confiáveis. Enfim, o respeitabilíssimo professor Raoul Hilberg, esse grande historiador do Holocausto, especialista na questão e que dificilmente teria pontos de vista sectários, pró-alemães pelo menos, chega ao fim de uma demonstração cerrada de 19 páginas, a cifra de 5 milhões e 100 mil pessoas, o que corresponde, grosso modo, à opinião do finado Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Aceitemos então os números do professor Hilberg, o que dá para recapitular. Mortos soviéticos, 20 milhões. Mortos alemães, 3 milhões. Subtotal da guerra no leste, 23 milhões. Endlösung, a solução final para a questão judaica, 5,1 milhões. Total, 26,6 milhões, considerando-se que 1,5 milhão de judeus foram contabilizados como mortos soviéticos, cidadãos soviéticos mortos pelo invasor germano-fascista, como indica muito discretamente o extraordinário monumento de Kiev, capital da Ucrânia. Agora, a matemática. O conflito com a União Soviética durou das 3 horas da manhã de 22 de junho de 1941 até, oficialmente, às 23 horas e 1 minuto de 8 de maio de 1945, o que perfaz 3 anos, 10 meses, 16 dias, 20 horas e 1 minuto, ou seja, arredondando, 46,5 meses, 202,42 semanas, 1.417 dias, 34.004 horas, ou 2.040.241 minutos, contando o minuto suplementar. Para o programa dito da solução final, ficaremos com as mesmas datas. Antes, nada fora decidido nem sistematizado. As perdas judaicas são fortuitas. Associemos agora um conjunto de cifras ao outro. Para os alemães, isso dá 64.516 mortos por mês, ou seja, 14.821 mortos por semana, ou 2.117 mortos por dia, ou 88 mortos por hora, ou 1,47 morto por minuto. Isso em média para cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano. Tudo durando 3 anos, 10 meses, 16 dias, 20 horas e 1 minuto. Para os judeus, incluindo os soviéticos, temos cerca de 109.677 mortos por mês, ou seja, 25.195 mortos por semana, ou 3.599 mortos por dia, ou 150 mortos por hora, ou 2,5 mortos por minuto para um período idêntico.
No lado soviético, finalmente, isso nos dá uns 430.108 mortos por mês, 98.804 mortos por semana, 14.114 mortos por dia, 588 mortos por hora, ou 9,8 mortos por minuto, período idêntico. Ou seja, para o total global no meu campo de atividade, médias de 572.043 mortos por mês, 131.410 mortos por semana, 18.772 mortos por dia, 782 mortos por hora e 13,04 mortos por minuto. Todos os minutos, de todas as horas, de todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, de cada ano do período dado. Ou seja, para memorizar, 3 anos, 10 meses, 16 dias, 20 horas e 1 minuto. Que os que zombaram desse minuto suplementar, de fato um pouco pedante, considerem que isso dá a si mesmo 13,04 mortos a mais, em média, e, se forem capazes, imaginem 13 pessoas de seu círculo mortas em 1 minuto. Podemos também efetuar um cálculo definindo o intervalo de tempo entre cada morte. Isso nos dá, em média, um morto alemão a cada 40,8 segundos, um morto judeu a cada 24 segundos e um morto bolchevique, incluindo judeus soviéticos, a cada 6,12 segundos, ou seja, isso para o conjunto do mencionado período. Agora, vocês estão em condições de efetuar, a partir desses números, exercícios concretos de imaginação. Peguem, por exemplo, um relógio e contem 1 morto, 2 mortos, 3 mortos, etc. a cada 4,6 segundos, ou a cada 6,12 segundos, ou a cada 24 segundos, ou ainda a cada 40,8 segundos, se tiverem uma preferência definida. Tentando imaginar como se estivessem à sua frente, alinhados, estes 1, 2, 3 mortos. Vocês verão, é um bom exercício de meditação. Ou peguem cínico Maximilian Auer, brutal Maximilian Auer, canalha. Ou peguem outra catástrofe, mais recente, que os tenha afetado intensamente e façam a comparação. Por exemplo, se vocês forem franceses, e eu volto a lembrar, esse livro foi publicado originalmente na França. Esse trecho, quando publicado nos Estados Unidos, e eu li esse livro em português e em inglês, ele menciona a Guerra do Vietnã. Para os franceses, vai mencionar a Guerra de Independência da Argélia, nesse trecho aqui. Por exemplo, se vocês forem franceses, considerem a pequena aventura argelina, que tanto traumatizou seus concidadãos. Vocês perderam ali 25 mil homens em 7 anos, incluindo os acidentes. O equivalente a pouco menos de 1 dia e 13 horas de mortos na frente do leste, ou cerca de 7 dias de mortos judeus. Não estou contabilizando, evidentemente, os mortos argelinos. Como vocês não tocam no assunto, digamos, nunca em seus livros e programas, eles não devem significar muito para vocês. O cinismo do nazista jogando essa responsabilidade para cima do cinismo dos antigos, do cinismo letal dos antigos colonizadores. Entretanto, vocês mataram 10 para cada um de seus próprios mortos. Esforço respeitável, mesmo comparado ao nosso. Olha que cínico Maximilian Auer, eu sempre insisto. Paro por aqui. Poderíamos continuar por muito tempo. Convido-os a prosseguirem sozinhos, até que o chão se abra sob os seus pés. Quanto a mim, não preciso de nada disso. Há muito tempo o pensamento da morte está mais próximo de mim que a veia do meu pescoço, como diz essa belíssima frase do Alcorão muçulmano. Se um dia vocês conseguirem me fazer chorar, minhas lágrimas desfigurariam seu próprio rosto. A conclusão de tudo isso, se me permitem outra citação, a última, prometo, é, como dizia muito bem Sófocles, o que se deve preferir a tudo é não ter nascido. Schopenhauer, por sinal, escrevia claramente a mesma coisa. Seria melhor que não existisse nada. Como há mais sofrimento que prazer sobre a terra, toda satisfação é apenas transitória, criando novos desejos e novas aflições. E a agonia do animal devorado é maior que o prazer do devorador. Sim, eu sei, isso dá 2 citações. Mas a ideia é a mesma. Na verdade, vivemos no pior mundo possível.
Tudo bem, a guerra terminou e depois aprendemos a lição, não vai acontecer mais. Mas vocês estão mesmo seguros de terem aprendido a lição? Tem certeza de que não acontecerá de novo? Tem mesmo certeza de que a guerra terminou? De certa maneira, a guerra nunca terminou. Ou então, só terminará quando a última criança nascida, no último dia de combate, for enterrada sã e salva. E mesmo assim ela continuará em seus filhos e depois nos deles, até que finalmente a herança se dilua um pouco, as recordações sejam desfiadas e a dor amenizada, ainda que nesse momento todos já tenham há muito esquecido e tudo esteja relegado ao lote das histórias de antigamente, boas sequer para assustar as crianças, e ainda menos os filhos dos mortos e daqueles que houverem desejado o selo. Mortos, esclareço. Estou adivinhando o pensamento de vocês. Eis um homem muito cruel, estão dizendo, um homem mau, em suma, um cafajeste sob todos os aspectos, que devia mofar na prisão em vez de nos atirar sua confusa filosofia de ex-fascista, arrependido pela metade. Quanto ao fascismo, não vamos confundir as coisas. E, quanto à questão da minha responsabilidade penal, não prejulguem. Ainda não contei minha história. No que se refere à questão da minha responsabilidade moral, permitam-me algumas considerações. Os filósofos políticos assinalaram frequentemente que em tempos de guerra, o cidadão, o macho pelo menos, perde um de seus direitos mais elementares, o de viver. E isto desde a Revolução Francesa e a criação do alistamento, princípio agora universalmente aceito ou quase. Mas eles raramente observaram que esse cidadão perde ao mesmo tempo outro direito, igualmente elementar e para ele talvez ainda mais vital no que diz respeito à ideia que faz de si mesmo como homem civilizado: o direito de não matar. Ninguém pede sua opinião. O homem em pé no alto da vala comum, na maioria dos casos, não pediu para estar ali, tanto quanto o homem deitado, morto ou moribundo, no fundo dessa mesma vala. Vocês me objetarão que matar outro militar no combate não é a mesma coisa que matar um civil desarmado. As leis de guerra permitem uma das ações, mas não a outra. A moral comum também. Um bom argumento abstrato de certo, mas que não considere em absoluto as condições do conflito em questão. A distinção totalmente arbitrária estabelecida depois da guerra entre, de um lado, as operações militares, equivalentes às de outro conflito qualquer, e, de outro, as atrocidades promovidas por uma minoria de sádicos e desequilibrados, e, como espero mostrar, uma fantasia consoladora dos vencedores ocidentais, devo esclarecer, pois os soviéticos, não obstante sua retórica, sempre souberam o que estava em jogo. Stalin, depois de maio de 1945 e das primeiras encenações para a galeria, zombava terrivelmente de uma ilusória justiça. Queria consistência, concretude, escravos e matéria-prima para reerguer e reconstruir. Nada de remorsos ou lamentações, pois ele sabia tão bem quanto nós que defuntos não ouvem lágrimas e que remorsos nunca puseram carne no caldo de ninguém. Não defendo a Befehlsnotstand, que é a necessidade da ordem, o cumprimento da ordem restrito e cego, a coerção pelas ordens tão prezada por nossos bons advogados alemães. O que fiz com pleno conhecimento de causa, julgando ser meu dever e necessário que fosse feito, por mais desagradável e infausto que fosse. A guerra total também é isso. O civil não existe mais. E entre a criança judia asfixiada no gás ou fuzilada e a criança alemã morta sob as bombas incendiárias das tropas inglesas e americanas, existe apenas uma diferença de meios. As duas mortes eram igualmente vãs. Nenhuma das duas abreviou a guerra em um segundo sequer. Mas nos dois casos, o homem ou os homens que as mataram acreditavam que aquilo era justo e necessário. Se estavam enganados, a quem devemos recriminar? O que afirmo continua sendo verdade, mesmo se distinguirmos artificialmente da guerra, o que o advogado judeu Lemkin batizou como genocídio, observando que no nosso século, pelo menos, nunca houve genocídio sem guerra, que o genocídio não existe fora da guerra e que,
Como a guerra, trata-se de um fenômeno coletivo. O genocídio moderno é um processo infligido às massas, pelas massas e para as massas. É também, no caso que nos ocupa, um processo segmentado pelas exigências dos métodos industriais. Assim como, segundo Karl Marx, o operário é alienado em relação ao produto do seu trabalho, no genocídio ou na guerra total, sob sua forma moderna, o executor é alienado em relação ao produto de sua ação. Isso também vale para o caso em que um homem coloca um fuzil na cabeça de outro homem e aciona o gatilho. Pois a vítima foi levada ali por outros homens. Sua morte foi decidida por outros ainda. E o atirador também sabe que não passa do último elo de uma longuíssima corrente e que não deve fazer mais perguntas que um membro de um pelotão que na vida civil executa um homem devidamente condenado pelas leis. O atirador sabe que é um acaso que faz com que ele atire, que seu colega cuide do cordão de isolamento e que um terceiro dirija o caminhão. No máximo, poderá tentar mudar de lugar com o guarda ou o motorista. Um outro exemplo, extraído da abundante literatura histórica, mas que de minha experiência especial. O do Programa de Extermínio dos Deficientes Físicos e dos Doentes Mentais Alemães, dito Programa Eutanásia ou T4. Implantado 2 anos antes do programa Solução Final, nesse caso, os doentes selecionados no âmbito de um dispositivo legal eram recebidos em um prédio por enfermeiras profissionais, que os registravam e despiam. Médicos os examinavam e conduziam para uma câmara fechada. Um funcionário administrava o gás, outros limpavam, um policial estabelecia a certidão de óbito. Interrogadas depois da guerra, todas essas pessoas disseram: eu? Culpado? Eu? Culpada? A enfermeira não matou ninguém, apenas despiu e acalmou os doentes, atitudes comuns em sua profissão. O médico tampouco matou, simplesmente confirmou um diagnóstico segundo critérios estabelecidos por outras instâncias. O trabalhador que abre a torneira do gás, portanto, aquele mais próximo do assassinato no tempo e no espaço, executa uma função técnica sobre o controle dos seus superiores e dos médicos. Os operários que esvaziam a câmara também fazem um trabalho necessário de desinfecção, bem repugnante a propósito. O policial segue seu procedimento, que é o de constatar um óbito e registrar que ele aconteceu sem violação das leis em vigor. Quem é culpado então? Todos ou ninguém? Por que o operário que trabalha com gás seria mais culpado que o operário que trabalha nas caldeiras, no jardim ou nos veículos? O mesmo se dá para todas as facetas dessa imensa empresa. Pessoal, esse foi um trecho caudaloso, pungente, cheio de cinismo, cheio de sofismo, cheio de autojustificações e de uma perspectiva para nos tornar a todos cúmplices na barbárie da Segunda Guerra Mundial e na barbárie da sociopatologia cotidiana. Esse foi um trecho do romance formidável As Benevolentes, do escritor estadunidense Jonathan Little, obra de 2006, e eu tenho aqui na minha mão uma edição da editora Objetiva, da editora Alfaguara. É isso, pessoal. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Um abraço e tchau, tchau!